O rapaz toca mesmo, viu? Amém. Muito bem. Pastor Gilvan com a palavra. Amém. Aleluia. E queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este lugar é lugar de dar glória a Deus. Nós ouvimos esta tarde o barulho da chuva que Deus mandou. Agora nós vamos fazer o barulho para que Deus ouça o seu povo adorando, exaltando, glorificando o seu santo e excelso nome. Queridos, eu estava ali meditando, e cada vez que eu medito eu fico mais maravilhado com esse Deus que nós temos. Como Ele sabe distribuir, muito bem as coisas dentro da sua igreja e para a sua igreja. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Alderi, pastor Esdras, que nós podemos dizer dois professores, pessoas com um grande cabedal de conhecimento da palavra de Deus. Ouvimos agora o pastor Carlos Padilha, a voz da experiência, que nos trouxe uma palavra tão maravilhosa. E agora eu creio que Deus ainda deixou um pouquinho para este caco que está aqui ocupando este púlpito. E eu quero partilhar com vocês um texto da palavra de Deus, que ele é muito conhecido. Aliás, eu não sei qual é o texto bíblico que os irmãos não conhecem, porque aqui nós estamos numa reunião de obreiros, e eu quero crer que todo obreiro lê e conhece a palavra de Deus, porque se não sabe manejar a palavra, não pode ser obreiro. Um pedreiro, para ser um bom pedreiro, ele tem que saber manejar a sua ferramenta. O alfaiate, a mesma coisa, o médico, o barbeiro, não é verdade? Então, nesta tarde, eu quero usar alguns minutos para falar aquilo que Deus pôs no meu coração. Coisas que contribuem para que o obreiro faça a diferença. Coisas que contribuem para que o obreiro faça a diferença. Ou seja, um obreiro diferente. Eu quero ler em Atos capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E depois eu quero ler em Atos capítulo 5 e o versículo 42. Atos capítulo 3, vamos começar pelo versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos capítulo 5,
Aliás, Atos capítulo 4 e o versículo 33. Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E quem pode dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, meus distintos colegas e companheiros, eu estava meditando na palavra do nosso Deus, e de um modo específico, nesse texto bíblico, quando eu cheguei a uma conclusão, de que quando alguém é alcançado pela graça redentora do Calvário, é salva por Jesus Cristo e é chamada por Ele para o santo ministério, essa pessoa não é chamada apenas para ser mais um a ter uma credencial de pastor, de evangelista, não é chamada apenas para ser mais uma pessoa a assumir o pastorado de uma igreja, ou ser um obreiro itinerante, como é o meu caso. Ela não é chamada simplesmente para ocupar o púlpito de uma igreja, pregar, no culto de doutrina, ensinar, ter o seu salário. Mas quando o Senhor Jesus chama alguém para este ministério santo e maravilhoso, Ele o faz com o propósito de que essa pessoa faça a diferença. Foi isso que aconteceu com aqueles homens a quem Jesus chamou. Não eram doutores, não eram homens cultos, não eram pessoas intelectuais com raras exceções, como no caso de Paulo, como no caso de Lucas, mas na sua maioria eram pessoas simples, pessoas que não tinham um grande conhecimento secular, mas aqueles homens, eles fizeram a diferença. No mundo hostil em que eles viveram, numa época em que se declarar cristão era como que assinar o seu atestado de óbito, e ainda mais quando se era um obreiro na seara do mestre. Eles fizeram a diferença de tal maneira que quando eles passavam por Tessalônica, nos diz a Bíblia que os judeus gritaram: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Não eram simples obreiros. Eu posso dizer nesta tarde que eram homens tochas, eram homens incendiados pelo fogo do Espírito de Deus. Eram pessoas que, quando abriam a sua boca, o inferno tremia. Aqueles homens simples, sem armas, sem usar nenhuma munição humana, eles abalaram os alicerces do Império Romano. Eles fizeram uma obra que está gravada nos anais da eternidade. Coxo se levantava e andava,
paralítico entrevado ficava de pé, endemoniados eram libertos, almas aos milhares se entregavam para Jesus. Aqueles homens fizeram Satanás chorar de tristeza e de vergonha. Homens que conseguiram fazer a diferença neste mundo. Eu peço ao querido irmão que mantenha o retorno como estava, por favor. E meus irmãos, hoje, o que é que nós vemos? Eu fico pensando, e até como obreiro eu também fico triste, porque o mundo em que nós vivemos, pastor Veiga, ele hoje é abalado pelo terrorismo, é abalado pela anarquia, pelas greves, pela violência. Mas este mundo precisa ser sacudido e abalado por homens que são chamados por Deus para fazer a diferença nesta hora que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que quando as autoridades em Israel ouviram Pedro e João, eles entenderam pela linguagem daqueles dois homens, pastor Antônio, que eles eram pessoas que não tinham letras, não eram teólogos, não eram doutores, mas vendo a ousadia deles, diz a Bíblia, que elas, as autoridades, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles notavam a diferença. E às vezes acontece que nós passamos uma escola bíblica toda, passamos um dia todo como este, aqui neste lugar, e quando saímos, o povo não reconhece que nós estivemos com Jesus. Parece que nada aconteceu aqui. Parece que Deus não falou. Mas nesta tarde, nesta hora crepuscular desta segunda-feira, Deus quer fazer na nossa vida, Deus quer fazer no nosso ministério um rebuliço. Deus quer nos sacudir, nos inflamar, para que possamos então fazermos a diferença. Aonde chegarmos, queridos, as pessoas têm que reconhecer e calabash, que há algo diferente em nós. E que a diferença não é a gravata colorida, a diferença não é o terno de grife, não é o sapato de cromo alemão, a diferença não é o anel de doutor, a diferença não é nada disso. O povo tem que reconhecer que nós andamos com Jesus e que Jesus está em nós. Você, meu irmão, você, colega, nós fomos chamados, escolhidos para fazermos a diferença. Agora, como? Quais são as coisas que contribuem para que um obreiro faça a diferença? Porque ser mais um, irmão, não adianta. Eu já disse para Deus, eu não quero ser mais um. Nós cantamos um corinho que tem um significado muito profundo, pelo menos eu entendo assim. É aquele corinho, ou é um hino, não sei, eu chamo de corinho, que diz: renova-me, Senhor, já não quero ser igual, já não quero ser igual.
Eu não quero ser um obreiro xoxo, anímico, atrofiado. Eu quero ser uma flecha na aljava do meu Senhor. Eu quero fazer a diferença. Eu quero, quando abrir a boca, demônio correr, o diabo se esconder, o pecador chorar, o perdido ser salvo, o oprimido ser liberto, e o nome do meu Deus ser glorificado. Ei, calabachura. Mas para isso, queridos, ouçam-me. Aqui hoje não tem colchete, não tem alfinete. Aqui não tem brocha, aqui tem unção de Deus. Para fazer a diferença, primeira coisa, nós temos que ser obreiros que tenham a hora da oração. A Bíblia é clara, diz assim, em Atos capítulo 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos. Aonde? Para a casa da irmã Maria. Para a casa daquela irmã que parece que tem uma televisão na cabeça, que só vive tendo revelação, e tem obreiro ainda que só vive consultando, em vez de dobrar os joelhos, porque se Deus fala com a irmã Maria, fala com você também. Se Deus revela a irmã Maria, revela você também. É só você ter a sua hora de oração, é buscar a Deus. Quero dizer a vocês que quando eu falei em colchete, broche e falei alfinete, não é crítica a ninguém. Eu achei até bonita aquela expressão e a sabedoria do pastor. Tem conhecimento, e ele explicou, não é verdade? Mas como eu não tenho tanto conhecimento, eu vou na enxada mesmo, eu vou no trator. Eu não tenho alfinete, eu tenho um trator, rolo compressor. Aí coloca aí um rolo compressor. A hora nona, a hora da oração. Aqueles homens tinham a hora, com certeza, de dormir, pastor Irineu. Eles tinham a hora de acordar, eles tinham a hora de comer, eles tinham a hora de dar assistência à família. Mas a Bíblia diz que eles tinham a hora da oração. Por isso é que eles fizeram a diferença. Porque alguém já disse, e eu concordo com todas as letras: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Hoje tem muitos obreiros, irmão, que tem a hora de dormir. Tem um que se 9 horas não estiver na cama, e de acordo não atenda a ninguém. É a hora de dormir. Nós temos que ter a hora de dormir. Nós somos seres humanos. Eu estou aqui com as pernas cheias de alegria, porque eu passei a noite sem dormir. Eu estava lá com o pastor Ledi, no Mato Grosso do Sul, e saí depois do culto da noite, encharcado de suor, num carro para Presidente Prudente, para pegar um voo para cá, para estar aqui com vocês. Cheguei 4 horas no aeroporto, o voo saía às 6, eu fiquei sentado lá, esperando com os olhos acesos, estão acesos até agora. Mas nós temos a nossa hora de dormir. Temos a nossa hora de acordar. É verdade que alguns acordam mais cedo, como disse o pastor Deri, o obreiro que não ora de madrugada não vê a glória de Deus, não brilha. Agora tem uns que acordam às 11 da madrugada, liga para lá, está dormindo. A ovelha gemendo, ferida, querendo socorro, querendo a palavra. 11h30, está dormindo, é hora de dormir. Nós temos a hora de comer,
temos a hora de comer. Agora, tem muitos obreiros que hoje já não tem a hora da oração. Quando começou, orava Filipe. Quando começou, buscava Deus. Porque tem gente assim, companheiro, que quando começa é uma maravilha, que quando começa, ele aceita tudo o que os mais antigos dizem. Depois os mais antigos passam a ser uma velharada, como diz aí, e chama até de múmia as pessoas mais antigas, mais maduras, mais experientes, e agora confiam, porque é doutor em divindade, pastor Zé Wellington. Eu nunca vi na minha vida, quase 40 anos de ministério, eu nunca vi tanto doutor em divindade na minha vida, como nos dias de hoje. Agora eu estou procurando até hoje, é um doutor no temor de Deus. É um doutor na oração. Eu quero, me mostre um doutor na oração. O que eu vejo é muita gente aí confiando no conhecimento, confiando na sua eloquência, e faz curso para falar em público, e faz curso para aperfeiçoar a voz, mas quando ocupa o púlpito, a mensagem é aquela mensagem magra, aquela mensagem anêmica. Porque, irmão, a mensagem para penetrar e ter resultado, ela tem que ser regada com a oração, com a oração, com a oração. Os mais novos dizem que eu sou muito tradicional para o gosto deles. E eu não faço questão de ser. Eu fico com a Bíblia. Paulo disse: permanece naquilo que aprendeste. Ei, calabachura. Sabendo de quem aprendeste. E aprendi com homens que oravam. Eu sou um pregador simples. Sou. E não estou preocupado em ser mais do que isso, não. João, que veio preparar o caminho do Senhor, disse que era apenas uma voz que clamava no deserto. Eu não faço questão de ser pregador sofisticado, não. Eu quero ser tradicional, eu quero ser conservador. Agora eu ainda prego sobre a santificação. Eu ainda prego que sem ela ninguém verá Deus. Eu ainda prego sobre o poder do sangue de Jesus Cristo. E eu ainda creio no poder dos joelhos que se dobram na presença de Deus. Queridos, que nada tire da nossa agenda diária a hora da oração. Porque, escute, quem falou isso comigo, irmãos, não foi um anjo não, quem falou foi o próprio Deus, o Criador dos anjos. Ele disse para mim que a oração é o oxigênio da vida espiritual e do ministério. Sem oxigênio não há vida, pastor Antônio. Sem oração não há ministério. Falar bonito, dizer palavras aí cheias de curvas, não é ministério. Pregar uma mensagem bonita pode entregar aí para uma pessoa não crente, porque a oratória não é dom espiritual, é dom natural.
Entrega o microfone a um governador, a um deputado desse aí, que ele faz a igreja. E lá em cima, como eu vi, lá em Belém, não sei se o pastor Hélio estava nos 75 anos das Assembleias de Deus, nós estávamos lá. Naquela noite pregou um dos nossos pastores, ou seja, da Assembleia de Deus, um dos líderes, que hoje já não está mais conosco. E a igreja ficou assim, ó. Aí deram o microfone para o governador do Pará, Jader Barbalho. Ele parecia o crente mais pentecostal daquela noite. A igreja foi lá em cima. É um dom natural, meu irmão. É um dom natural. Não é isso que Deus quer. Deus quer homens que falem com autoridade, com chama, com graça. Aquela palavra ungida que vai lá dentro, no âmago da alma do pecador, e faz ele se entregar, se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. E isso só se obtém com oração. Oração. Falar em oração para o obreiro, pastor Gilvan. E o que é que tem? Tem que se falar. É como disse o pastor Zé Wellington com o livro do pastor Raimundo. É um livro para os mais novos aprenderem e os mais velhos se lembrarem. Porque tem muitos irmãos que tem tempo para tudo. E depois dessa internet, meu irmão, tem pastor que vara a noite na internet, mas não passa meia hora de joelhos. E internet não faz ministério, não leva o crente a fazer a diferença. O que faz você ser um obreiro diferenciado é a sua vida de oração. Você tem que ter aquele momento para entrar na presença de Deus e buscar o óleo da unção na sua vida. Pedro e João subiram ao templo a hora nona, a hora da oração. Eu não estou aqui criticando, nem acusando ninguém, mas eu vou fazer uma pergunta. Porque eu sou não sou atrevido não, eu sou corajoso. Porque Jesus não foi atrevido, Jesus foi corajoso. Você tem a hora da oração? Porque um dia eu encontrei com um obreiro, e sabe o que ele disse para mim? Já obreiro de algum tempo. Chegou para mim e disse: pastor Gilvan, eu agora aprendi, depois de muito tempo, eu aprendi que eu tenho que orar não somente quando eu vou pregar. Porque tem gente aí que só ora quando vai pregar. Quando diz é ele que vai ser o pregador, aí ele ora. Mas quando ele não vai pregar, irmão, ele não está nem preocupado com isso. Mas assim como o nosso corpo precisa de alimento todo dia, a nossa alma, o nosso espírito precisa ser alimentado, precisa receber vigor espiritual. E isso vem, irmão, através da da oração. Quer ser um obreiro que faz a diferença? A segunda coisa, tem que ter vida. Vida. Pregar é muito fácil, irmão. Chegar num púlpito e pular e gritar e abanar a igreja é muito fácil. Principalmente na Assembleia de Deus, que eu considero a Assembleia de Deus como um paiol de pólvora. Riscou o fósforo, pega fogo. Agora, viver é o que é importante, ter testemunho. O coxo estava lá. Quando Pedro e João chegaram, a Bíblia diz assim: ele, olhando para Pedro e João, disse: dá-me uma esmola. Agora, olha que coisa linda. Pedro disse assim: olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Tem crente de avó, não olhe para mim não, viu?
Se você olhar para mim, você vai cair, você vai fracassar. A vida suja, irmão, cheia de erro. Compre e não paga, cheque borrachudo, cheque Roberto Carlos. Eu voltei e voltei para ficar. Não pode dizer, olha para mim, olhe só para Jesus, não olhe para o pastor. Mas Pedro diz, olha para nós, porque quem olhava para eles, via alguma coisa neles, via algo maravilhoso, viam neles a beleza e a santidade do Senhor Jesus Cristo. O mundo não está precisando só de pregadores, está precisando de obreiros que vivam o evangelho na sua pureza. Não é esse evangelhozinho aí de água com açúcar não, viu? Quando eu me converti, pastor Zé nem se fala, e outros aqui mais antigos do que eu me lembro que um hino que a gente cantava muito, e eu vi muita gente chorando, vindo à frente, se entregar para Jesus. Quando a igreja cantava assim, eu venho como estou, eu venho como estou, né? Só a eternidade irá revelar. Ei, calabachura. Quantas pessoas se entregaram para Jesus quando a igreja cantou esse hino? Hoje estão muitas igrejas aí estão cantando assim, eu venho como estou, eu permaneço como estou, porque em mim nada mudou, eu venho como estou. Obreiros sem vida, prega bonito, prega, mas as conversas que saem são feias. Testemunho é o mais feio, o mais sujo que pode existir. Mas Pedro olha para nós. Naquele livro do Apóstolo dos Pés Sangrentos, um da Sing, diz que um dia ele foi visitar um pastor na Inglaterra. Ele bateu na porta lá, tocou na campainha. O pastor estava tomando uma refeição, mandou a secretária atender. A secretária foi lá. E quando ela voltou, pastor Veiga, ela vinha pálida, ela vinha transtornada. Aí o pastor perguntou, o que foi que houve? Quem está aí? Ela disse, eu nunca vi aquele homem, mas eu achei muito parecido com Jesus. Paulo disse que nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Paulo disse que a nossa vida, ela tem que ser uma carta, não é fechada não, porque carta fechada, ninguém sabe o seu teor. Tem que ser uma carta aberta e lida por todos os homens. Crente não é maçom, que vive de sinais e de segredos. Crente obreiro tem que ser transparente. Tem que olhar para ele e dizer, aquela vida é diferente, aquele homem é diferente, aquele pastor é diferente, a palavra dele vale mais do que dinheiro. Jesus, em calabachura, ele diz uma palavra, irmãos, lá em Mateus 5,16, que me faz tremer. Jesus diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus falou, resplandeça a vossa luz, ele não está mandando você fazer uma instalação na cabeça, colocar um bocal na testa e uma lâmpada de 100 volts, não. Jesus está falando do nosso testemunho. Quem olhar para nós tem que ver algo que brilha em nós. Algo diferente. Algo diferente. Não é como
existe hoje por aí, irmãos, pastor de rabo de cavalo, de brinco, até de tatuagem eu já vi, de pinça na língua. Meu irmão, quem quiser aceitar isso, aceite, mas a salvação, o evangelho de Jesus, para mim não é barateado não. O que era pecado ontem, é pecado hoje. O que era errado ontem, é errado hoje. O Deus que disse para Abraão no capítulo 17, anda na minha presença e ser perfeito, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele exige de mim e de você testemunho. Nós somos, irmãos, veja o privilégio, nós, representantes da família de Deus aqui na terra. É tremendo, né? E o apóstolo São João, ele diz uma palavra que pesa nos meus ombros mais do que esse prédio. Ele diz: aquele que diz que o conhece, aquele que diz que conhece a Jesus, deve andar assim como ele andou. A Bíblia diz que Jesus nunca cometeu um engano, nunca soltou uma mentira, nunca cometeu uma injustiça. A túnica de Jesus condizia com a sua vida espiritual. Ela não tinha costura, ela não tinha emenda, ela era uma túnica tecida de uma peça só. Não havia rasura na sua vida. Jesus passou por aqui e não deixou nenhum rastro. E a Bíblia diz que nós devemos seguir as suas pisadas. Meu irmão, você tem que na cidade aonde você está, no campo aonde você está, ter condições morais, ter condições espirituais de dizer: olha para mim. Porque Jesus disse, em outras palavras, Jesus chegou diante dos seus inimigos. Porque chegar diante dos bajuladores é muito fácil. Bajulador, irmão, concorda até com os erros da pessoa. Mas Jesus chegou diante dos seus inimigos, olhou para eles e disse assim: algum dentre vós me acusa de alguma coisa? E eles fecharam a boca. Ninguém diz: você fez isso, fez aquilo. Isso é testemunho, isto é vida. Obreiro tem que ser assim, vida íntegra, vida na presença de Deus, não pode deixar rastro. Eu fui pregar numa igreja, pastores, Assembleia de Deus, e quando terminou o culto, um culto muito alegre, um dos pastores auxiliares chegou para mim, foi me levar onde eu estava hospedado, e disse assim: pastor Gilvan, Deus mandou o senhor aqui na hora certa. Eu olhei para ele e disse: Deus nunca me manda no lugar errado, e nem é na hora errada, porque eu peço a Deus direção. Aí eu perguntei: mas por que você está fazendo isso? Ele disse: porque o meu pastor assembleano, ele está dizendo que é dia de domingo, não é dia de crente dar glória a Deus, porque escandaliza os incrédulos que estão no culto. Que conversa é essa, irmão? O que escandaliza incrédulo é mau testemunho de obreiro, é vida suja. Isso é que escandaliza, isso é que atrapalha a obra. Mas dar glória a Deus, fazer barulho, não atrapalha não. Foi o barulho no dia de Pentecostes que atraiu aquela multidão. E naquele dia quase 3.000 almas se entregaram para Jesus. A gente olha para homens de Deus, irmãos, eu estou dizendo sem hipocrisia, sem querer jogar confete em ninguém, que eu não sou disso, mas deixe-nos essa expressão: eu me orgulho dos pioneiros, eu me espelho nesses homens. 50 anos de ministério, 90 anos de idade, ninguém tem
tanta assim para dizer, para acusar, e alguns tão novos, deixando um rastro tão feio, tão sujo. Porque, meus irmãos, olha o que Deus está mandando eu falar agora. Não tem nada escrito nem decorado. Nós estamos escrevendo uma biografia. Cada obreiro está escrevendo uma biografia. E a biografia do obreiro, ela pode ser uma biografia gloriosa, como pode ser uma biografia vergonhosa. Que é biografia mais gloriosa do que a de Enoque? Para mim, a menor biografia que eu conheço. Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Só diz isso a Bíblia. Que é biografia mais linda do que a de Jó, temente a Deus, reto, e que se desviava do mal. Que é biografia mais linda do que a de Noé. Naquela época de corrupção e de violência, a Bíblia diz que havia na terra um homem chamado Noé, e que andava com Deus, aleluia. Que é biografia mais linda do que a do apóstolo São Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Agora quer ver uma biografia vergonhosa? E que tem hoje nos nossos dias, com outro nome. Paulo disse Alexandre Latueiro. Eita, como tem Alexandre Latueiro no ministério, causando males à obra de Deus e aos homens de Deus também. Demas, amando o presente século, me desamparou. Que biografia triste. Eu posso imaginar a vergonha das famílias de Judas, quando se viravam para os filhos, mulher de Judas, parente de Judas, e dizia: ele traiu o seu mestre. E eu vou dizer uma palavra forte aqui, e se a carapuça couber na sua cabeça, enfim toda. Se não couber, não fique com raiva de mim. Mas tem traidores dentro do ministério. Dura este discurso, mas é verdade. Começa bem humildezinho, consultando o seu pastor. Quando a obra cresce, irmão, ele arrasta os crentes, ele leva tudo e dá uma banana, desculpa a expressão, para o ministério que o sustentou e o colocou naquele lugar. Biografia vergonhosa. Não seja um Alexandre Latueiro, não seja um Demas, não seja um Judas, seja um companheiro leal, seja um obreiro que faz a diferença, seja um obreiro leal, porque a lealdade de Calabachuri é uma das características do homem de Deus. Eu não acredito no homem de Deus desleal. Não acredito num profeta, num obreiro, tipo camaleão, que muda de cor de acordo com a situação. Se agradar o pastor Padilha, lhe rende dividendos, ele agrada. Mas depois, nas costas, ele muda a cor e é contra o pastor Padilha, desculpa eu usar, para agradar o pastor Veiga. Deus não quer camaleão no ministério. Não tem lugar para camaleão. Tem lugar para homens sinceros, homens leais, homens fiéis, homens que tenham testemunho e possam bater no peito e dizer: olha para nós. Hoje, irmãos, hoje está muito bom. O pregador começa, explode, o povo corre tudo atrás. Aí já tem as revistas aí, que eu chamo as revistas dos chiques e só sites do evangelho. Essas revistas aí que tem que pagar. Pagar para sair na capa, pagar para sair lá dentro.
E custa caro. Ligar para minha casa: pastor Gilvan, o senhor quer sair na capa da revista tal? Eu digo: bom, querer eu quero. O que é que eu tenho que fazer? Não, o senhor vai pagar R$5.000 em 3 parcelas. Eu disse: vai ter vergonha na cara. Eu preciso de pagar para sair em revista nenhuma. Eu já saí tanto no Mensageiro da Paz de graça, na Seara, na revista Pentecostal de graça. Quem torna a gente conhecido não é revista gospel, é o dono da Seara, é aquele que nos chamou. Esse é quem faz o nosso marketing. Se Jesus não te apresentar, você não sai do canto. Você vai ser um obreiro enferrujado lá no recanto do mundo. Ninguém nunca vai ouvir falar de você. Mas se Jesus aprovar o teu ministério, se Jesus te apresentar, não há inveja, não há ciúme, não há perseguição, não há nada. Você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar, você vai fazer a diferença. Vida, meu irmão. A maior mensagem que eu e você podemos pregar não é na televisão, não. Não é no rádio, não. Nem na praça. Nem no púlpito da Assembleia de Deus do Belém. Ou qualquer outro púlpito. A maior mensagem é a nossa vida. A nossa vida. Nós podemos ganhar almas sem dar uma palavra. Jesus ganhou o ladrão sem dar uma palavra. A Bíblia não diz que Jesus evangelizou o ladrão. Não. Ele evangelizou a mulher samaritana. Mas o ladrão viu quando chegaram e deram um soco na cara dele. E o olho estufou. Chegaram e bateram com a cana. Chutaram ele. Colocaram a coroa de espinho na sua cabeça. Tiraram a sua roupa. Deixaram ele nu e humilharam até o pó. Colocaram uma cruz nas suas costas. E quando ele parava para descansar, lhe chicoteavam o chumbo nas pontas dos chicotes dos soldados romanos, lhe retalhava, o sangue jorrava, e ele calado. Tem obreiro que tem estupim curto. Ele diz: eu sou obreiro, mas sou macho, eu sou homem. Bateu, levou. Mas Jesus não, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. Chegaram lá, pregaram ele na cruz, levantaram a cruz. Ele calado, as pessoas passavam, meneavam a cabeça, insultavam. O outro ladrão também o insultou. E Jesus calado. Oh, aleluia. Quando ele abriu a boca, foi para dizer: Pai, ei, calabachura, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí o ladrão entrou num momento de reflexão e ele disse: esse homem é diferente. Esse homem é diferente, eu nunca vi uma pessoa igual. Não é possível. Ele só pode ser o Cristo. Ele só pode ser o Messias. Aí gritou no alto da colina: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão foi ganho, pastor Dedé, pelo testemunho de Jesus. Ganhe almas com o seu testemunho. Hoje, o grande pregador vem aí, manda logo uma comissão na frente. É, comissão de frente, feita escola de samba. Comissão de frente. Exige um monte de coisa. Agora teve em Campina Grande, não vou dizer quem foi, pediu até toalha no camarim. Toalha. Jesus não teve um lenço, nem rasgado para enxugar o sangue. Mas as estrelas estão aí. As estrelas. Só que eu chamo estrelas cadentes, não vão longe não. Porque a estrela da alva é ele.
O Senhor é Ele, o grande é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem salva é Ele, quem batiza é Ele, quem cura é Ele, quem resolve problema é Ele, quem liberta é Ele. Ele faz tudo em todos. Oh, glória ao seu nome para sempre. Lá vai a comissão de frente, prepara tudo, e a estrela chega e pega tudo mastigado. A igreja local se mata, convoca, já chega mastigado. Profeta de Deus não tinha um crachá dizendo eu sou santo, não tinha batedor na sua frente, não tinha cartaz pregado nas paredes, não tinha faixa. Mas ele ia passando em frente à mulher. A mulher puxou o marido pelo braço e disse: meu filho, eu tenho observado. Oh, aleluia. Ela não disse assim: eu estou observando. Não, ela usou o verbo no passado. Eu tenho observado, ela vinha acompanhando a vida do profeta. Eu tenho observado que este que passa diante de nós é um santo homem de Deus. Oh, aleluia. O profeta se hospedou muitas vezes naquela casa. E ele sabia entrar e sabia sair. Tem gente que entra uma vez e já deixa tudo sujo, já fecha a porta. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que vocês sabem. Não estou aqui trazendo nada de novo. E também não quero trazer nada de novo. Eu quero trazer esse evangelho antigo que eu prego. Porque o meu evangelho é antigo. O meu evangelho é o evangelho de cruz. O meu evangelho não é evangelho social. Não é evangelho da barganha com Deus. Oh Deus, se tu me deres isso, eu te dou isso. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. Não. Não. Ouça o que eu vou dizer, meu filho, meu irmão. E você que é mais jovem do que eu em idade e no ministério. Tenha cuidado com a sua vida, com o seu testemunho. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nunca se engane. Tem alguém olhando para você. Tem alguém olhando para você. Quantas vezes eu estou dentro do avião, daqui a pouco uma mão vem e bate no meu ombro. Quando eu viro, pastor Gilvão, a paz do Senhor. Eu vi quando o Senhor entrou. Agora imagine se eu estou tomando uma dose de uísque. Como iria ficar esse irmão? Tem gente assim, irmão, que daquela porta para cá é um santarrão. Chega aqui com cara de santo arranhado, faz um barulho tão grande, dá tanta glória a Deus, é capaz de sair correndo, pulando. Agora eu quero dizer para você que o mais difícil ser crente não é daquela porta para cá, é daquela porta para lá. É lá que a gente tem que brilhar, é lá que a gente tem que fazer a diferença, e o mundo olhar para nós e dizer: é um santo homem de Deus, é um profeta do Altíssimo. Você pode dar um glória a Deus? Em terceiro lugar, para ser o obreiro que faz a diferença, a gente tem que dar mais do que as pessoas esperam receber. O paralítico esperava receber uma esmola. Me dá uma esmola. Pedro meteu a mão na túnica, disse: João, eu estou duro, João. Como é que está aí, João? Como é que está aí as tuas finanças? Pedro, eu estou liso de pegar verniz. Então só tem uma saída, João, qual é? Olha, paralítico, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oh, glória a Deus. E a Bíblia não diz que o paralítico ficou se ajeitando, se arrastando, não. Não. Porque Deus não faz arranjo. Jesus não é sapateiro que põe meia sola, nem borracheiro que coloca remendo. Jesus faz a obra perfeita. O paralítico recebeu mais do que estava esperando. Tem obreiro que está dando menos, pastor.
Tem obreiro, pastor Zé, que está dando menos. E sabe qual é a prova? É que ele pegou a igreja com 1.000, está com 400. Tem que tirar logo de lá, senão vai fechar. Porque está dando menos. Tem igreja aí, irmão, que é uma tristeza. O pecador vem lá do mundo, um mundo de intriga, de inveja, de briga, de falsidade. Quando ele chega na igreja, como disse um irmão para mim, pastor Gilvan, quando eu cheguei logo na igreja, novo convertido, eu via todo mundo com as asinhas feito anjo. Depois de 10 anos de crente, eu via muito, era de chifre, feito demônio. E é assim, irmão, tem igreja assim. A pessoa vem lá de fora do mundo tenebroso. Eu vou para a igreja porque lá o ambiente é outro. Chega na igreja, encontra grupinho. É crente falando um do outro, é falando do pastor, é complô, é querendo estragar a obra, é querendo dividir o trabalho. E sabe o que acontece? A pessoa não fica. Ela diz, é melhor estar lá no mundo. E cai fora, nós temos que dar mais. A pessoa tem que vir lá de fora rejeitado e chegar aqui dentro e ser abraçado. Tem que sair de lá odiado e chegar aqui e ser amado. Tem que sair de lá arrebentado e chegar aqui e ser consolado e ver um povo unido, um povo de mãos dadas, uma igreja que dá mais. Porque, irmãos, o mundo está aí. E aí tem muita gente que diz, o mundo não tem o que dar. Ora, não tem. Vai nessa. Televisão está mostrando aí. Mega Sena. Loteria esportiva. Raspadinha. Televisão de 29 polegadas. Carnê do Silvio Santos. Peão da casa própria. Estou só citando as coisas que eu estou me lembrando agora. Não tem o que dar. Carnaval, mulher nua aí. Não tem o que dar. E a igreja às vezes não dá nada. É aquele culto xoxo. Os hinos são os mesmos. Quem faz a leitura oficial é sempre o mesmo. A mensagem é repetida. É feito comida enlatada. Comida enlatada, irmão, tem que ferventar muito bem. Senão dá disenteria, infecção intestinal. E a pessoa não aguenta mais. Tem crente que não aguenta mais algumas igrejas. E vai cair fora. Ah, fulano tirou a minha ovelha. Tirou não. Você entregou de mão beijada. Você não deu nada. Tem obreiro que está como aquele amigo da palavra do amigo importuno, que de madrugada foi incomodar o outro. Me empresta 2 pães. Como é que estão teus pães? Me empresta 2 pães porque um amigo meu chegou. Olha que tristeza, e eu não tenho nada. Não tem nada. Passo o dia lendo o jornal de esporte. Se o Corinthians e o Palmeiras perdem, ele chora. Discute, tem pastor que discute até com um membro, porque o membro é palmeirense, ele é corintiano. Só falta o pau quebrar. Uma igreja dessa não vai para frente. Um obreiro desse não faz a diferença. Ele não é nem para estar no ministério. Ministério é para homens comprometidos com Deus e com a sua palavra, e que faz a diferença, e que tenha pão, tenha peixe, tenha comida para dar para o rebanho. Ovelha não come palha seca. Ovelha não é para comer feno. Ovelha é para comer manteiga e mel. É para comer grama verdejante. Chega o culto de doutrina, passou o dia batendo perna no shopping. Não orou, não leu Bíblia, não se preparou. Chega no culto, fica assim, ó. Vamos cantar mais um hino. Aí a igreja canta e ele está lá, ó. O irmão pede outro hino e ele está lá, ó. E mais outro hino. Procurando um versículo na Bíblia. Ele não encontra nem João 3,16.
Nem João 3,16 ele encontra. E quando falta 10 minutos para terminar o culto, vamos ler aqui uma besteirinha, chama de besteirinha. Vamos ler aqui uma besteirinha na carta de Paulo aos Hebreus. E eu vou dar uma palavrazinha aqui de 10 minutos, porque o tempo já passou, porque ele enrolou o rebanho, ele está enganando o rebanho, ele está maltratando o rebanho está passando fome, ele não tem nada. Dê mais para você ver. Se vai sair ninguém, vai chegar. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Ei, calabacho. Pastor, essa é a última do ano. Não se incomode comigo, não. É a última do ano, irmão. A dosagem tem que ser completíssima. Pastor Zé Wellington não vai fechar a porta para mim, não. Dessa vez não feche, não. Me perdoe por essa vez. Mas eu vou até ela terminar. Obreiro que não tem nada. Agora tem uma coisa, irmão. Chegou na igreja, parecia a vaquinha do Ceará. Na pele e no osso. Hoje está barrigudo, gordo. Só que a lã, a carne e o leite das ovelhas. Ainda reclama pelo salário, está pequeno. Ainda reclama que o carro precisa ser trocado porque está velho. Mas não dá nada para o rebanho. Não conhece Bíblia. Nada. E a igreja definhando. Meu irmão, se você não está fazendo a diferença, se você não está dando mais do que estão esperando de você, ou você procura outra coisa para fazer, ou peça misericórdia a Deus e vá, mude de vida, e peça para Deus mudar o seu ministério. Porque se existe uma coisa que eu tenho respeito, irmãos, é pela igreja do Senhor. Tem uns que não tem nada, pastores, nada. Só faz maltratar a noiva do cordeiro. É só chicote, é só vara. Se você for na praia, eu vou lhe eliminar. Você com esse cabelo, e só fala em cabelo, em praia e unha pintada. A Bíblia tem tanta coisa linda e maravilhosa para a gente pregar, irmão, para alimentar o povo. Olha, eu vou na tua casa. Se eu pegar você assistindo televisão, eu suspendo você da ceia. Mas ele tem uma de 29 escondida. Fariseu. Queima mesmo para ele mudar. Obreiro, para fazer diferença, tem que dar mais. A ovelha o procura e ele tem uma palavra. Ei, calabachura. Diz o profeta: o Senhor pôs na minha boca uma palavra. Uma palavra de alegria para o que está triste, de consolo para o que está abatido, de orientação para o que está desorientado. Conheço um moço lá no Rio de Janeiro. Ele é músico. Foi convidado para tocar na orquestra do carnaval. Uma boa proposta. Procurou o pastor deles: pastor, o senhor sabe que eu sou músico? E eu recebi uma grande proposta para tocar 3 dias de carnaval lá num clube tal. O que o senhor acha? Ele disse: meu filho, não vai para lá não. Nós vamos ter 3 dias de estudos na igreja no carnaval. Venha para cá que Jesus vai lhe dar mais. Ele disse: é possível, pastor? Isso é possível. E o moço foi lá e disse: olha, eu não quero não. Meu pastor disse que lá tem mais para mim do que vocês para me dar. E ele foi. Domingo, culto maravilhoso. Jesus batizou e ele nada. Segunda-feira, Jesus batizou e ele está lá. Foi só chamuscado. Na terça-feira de manhã ele chegou: pastor, o senhor não disse que se eu viesse para cá ia receber mais do que lá?
O pastor disse: aguarda, meu filho, ainda tem um culto da noite. Ei, calabachura, aguarda, Deus ainda tem uma bênção. Deus ainda tem uma bênção para o teu ministério. Ei, calabachura. Na terça-feira à noite, Jeová abriu as comportas do céu. Crente pulava feito pipoca na panela. Crente gemia, chorava. Aquele moço dava cambalhota. E quando estava batendo o culto, lá vem ele banhado em lágrimas. E não podia nem falar em português. Era só línguas estranhas. Abraçar-se com o pastor. E disse: o senhor é um homem de Deus. Eu recebi mais de fato do que eu esperava receber. Ei, calabaxa. Demais, meu irmão. Demais. Que a ovelha do aprisco do Senhor, que está sob a sua responsabilidade, não vai pular cerca para ir para o parque do vizinho. Demais. Se prepare. No dia da doutrina, se prepare. Não fique batendo perna, não fique na televisão nem na internet, não. Vá para o joelho, vá para a Bíblia, vá jejuar. E eu vou terminar, porque eu quero sempre esta porta aberta. Vou terminar. Olha lá. Esse recebeu mais. Esse já recebeu mais. Já recebeu mais, você pode receber mais também. Como obreiro você pode receber mais. Eu quero ver qual é o atleta que faz isso. Eu quero ver qual é o atleta mais preparado que faz. Faz um servo de Deus cheio da graça e da unção do Espírito, irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão. Está aqui a Bíblia, não é para bajular pastor Zé Wellington, meu presidente. Não, pastor, o senhor me conhece. Sabe que eu não sou disso. Sabe que eu não sou disso. Mas uma das coisas que eu admiro nesse homem de Deus é que ele vê essas coisas e ele não pega aqui, nem campainha tem. Tem igreja que a Bíblia do púlpito é desse tamanho. A campainha é um sino daquele de convento. Desse tamanho. Parece um convento. Crente não pode se alegrar. Crente não pode fazer o que esse irmão fez. Que ele dá uma badalada lá, que só falta tremer. Agora eu pergunto, irmão, se o crente não se alegrar na casa do Senhor, vai se alegrar aonde? Ele não deve fazer isso no meio da rua, nem no shopping. Mas aqui ele pode fazer. Aqui é casa de papai. Aqui é casa de papai. Na presença do Senhor, a abundância da alegria. Quem recebe mais, faz coisa, meu irmão, que muitos ficam escandalizados. Olha. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Não me force a fechar a porta, porque senão não vou terminar. Não me force. Casa que não tem criança é casa triste. É tanto que casal que não tem filho, compra, aluga, adota, porque senão vai ficar dois velhos, um olhando para a cara de outro, sim senhor, nem sim, o dia todo. Agora a criança é a alegria da casa, sobe em cima da mesa, quebra prato, corre, cai no chão, vira a mesa, suja tudo, e o papai e a mamãe só faz sorrir e dizer: essa criança é trelosa. Tem que haver crente, irmão, que baixa a cabeça e a lágrima cai. Mas tem que ter os filhos do trovão também. Tem que ter os filhos dos trovões que marcha, que sai por aí desenrolando o manto, remanto, entra no mistério. Aleluia. Tem que ter, irmãos. Ei, calma. Olha aquele lá. Olha aquele lá, aquele parece um carro de Fórmula 1.
Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá na galeria, olha lá. Lá vem de novo. Eita, lava, xaracanda, lava. Eita, sapateia mesmo, irmão. Eita, abraça teu pastor. Abraça mesmo, irmão. Isso é um abraço sincero, pastor Zé Wellington. Isso é um abraço sincero. Vem lá da galeria descendo, feito um bólido de Fórmula 1 para abraçar o pastor. Eu creio nesse abraço, eu creio. Quem está pulando agora sou eu. Isso mesmo. Isso. Recebe. É calabachar. Tem calabachurianda raça. Tem cataramanacada labarra. Te alega, crente. Te alega, obreiro. Ministério não é só espinhos, ministério não é só lágrimas, ministério não é só injustiça, ministério é alegria no Espírito, é gozo no Espírito, te alegra! Oh, aleluia. Ei, calabaço. Teve um obreiro, pastores, colega, desses bem cru. Porque tem obreiro, irmão, que ele é cru. Ele não dá um amém. E tem a coisa, quando o pregador diz, a igreja levanta a mão, aí os irmãos ficam olhando para o pastor, porque ele já disse, ó, pregador aqui que mandar levantar a mão, não levanta não, viu? Ele já preveniu a igreja. E um obreiro desse, mano, esse pregadorzinho, esse itinerantezinho vem aí, com fama de avivalista, pensa que vai fazer o da glória a Deus, vou levantar minha mão para o céu. Quero ver ele fazer o da glória a Deus. Quero ver ele fazer levantar minha mão para o céu. Quero ver, ele faz escrito bobinho, mas ele não faz. Aí ele falou isso para o obreiro mais espiritual, disse, irmão, não mexe com o homem de Deus, não. Não toca no profeta, não, esse homem é sério. Sério, coisa nenhuma. Ficar mandando crente levantar a mão, dar glória a Deus. Eu, um obreiro experiente, vou me passar para isso. Terminou o culto, ele ia para casa. Tinha que passar de lado de uma favela. Quando ele ia passando, os bandidos cercaram o carro dele, desce. Ele desceu. Quem é você? Ele disse, eu sou pastor evangélico. Ah, é pastor? Toma um 38 na testa aqui. Agora levanta as mãos para cima. Levanta as duas. Abre a tua boca agora e começa a gritar. Começa a pular. Vai, sapateia. E o pastor com 38, estamos aqui na testa, as mãos levantadas, a boca aberta, gritando e sapateando. Aí o bandido disse, daqui a 2 minutos eu vou estourar teus miolos. Deus, na sua infinita misericórdia, manda uma patrulhinha. A patrulhinha vai passando. Quando os bandidos vêm, aí se manda. E está lá o pastor com os olhos fechados, as mãos para cima, a boca aberta, sapateando. Aí o policial chega, ele nem vê. Ele está só esperando o pipoco na testa. Aí o policial chega para ele e diz, você ficou maluco, rapaz? O que é que está fazendo? Quando ele abriu os olhos que viu o policial, disse, glória a Deus! Para levantar as mãos para cima, para dar uma glória a Deus, foi preciso um 38 na testa. Não deixe que o bandido bote o 38 na tua testa, não. Levanta a tua mão para o céu, dá glória a Deus.
Libera o teu rebanho. Deixa os crentes se alegrar, irmão. Se o mundo se alegra, por que o crente não vai se alegrar? Felipe, libera. Irmão, não faça bagunça, mas se alegrar no espírito, pode se alegrar. Você vê aí no carnaval, baiana com 90 anos, a cara parece um maracujá de gaveta. De madrugada a chuva caindo, aquela roupa pesada, 20, 30 quilos, e na passarela rodando e sorrindo para a plateia. Tem obreiro, irmão, que está aqui com a cara, parece um tijolo. Chegou aqui de manhã e até agora não deu um amém. Não vai fazer a diferença nunca. Vai chegar lá pior do que veio. E a igreja vai dizer, eu pensei que ele vinha renovado. Ele saiu daqui um pinguim e voltou um iceberg. Eu pensei que ele ia chegar aqui feito uma labareda de fogo. Oh, meu irmão, faça a diferença. Que amanhã, ou depois de amanhã, ou quinta-feira, ou sexta, no culto de doutrina, no primeiro culto de doutrina da igreja que você pastoreia, quando você chega lá, aí diga, ele voltou diferente. Ele agora tem o que dar. De calabachura. Eu vou terminar, porque desse jeito eu vou fechar a porta do Belém, da convenção geral, não vou nem pregar lá no Anembi, que eu estou doido para pregar. Vou terminar. A quarta coisa que contribui para que o obreiro faça a diferença, diz a Bíblia assim: e os apóstolos, eles davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles, oh aleluia, não era na liderança só, não, era em todos eles havia abundante graça. O que faz a diferença, irmão, no nosso ministério, não é o diploma de teologia, é a graça de Deus sobre nós. A graça. Moisés lá no deserto não disse, ó Deus, manda chuva, ó Deus, manda dinheiro. Que ele podia pedir, Deus mandar. Deus mandou maná, mandou codornize. Podia pedir. Sabe o que ele pediu no Salmo 90? Senhor, seja sobre nós a tua graça. Paulo disse que o mensageiro de Satanás o esbofeteava, um espinho na carne, e ele orou 3 vezes ao Senhor, e a resposta do Senhor foi esta: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Deus está dizendo para nós esta tarde: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça na tua vida, no teu ministério vai fazer a diferença. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Porque, irmãos, pregar, ensinar é uma coisa, e pregar e ensinar com a graça é outra. Palavra parece que um favo de mel. Eu fui pastor de igreja, deixa eu fazer uma alusão pessoal. Eu digo como Paulo, na minha loucura. Sabe qual era o maior culto da igreja? Era sexta-feira, o culto de doutrina. Tinha ovelha que dizia, pastor, eu posso perder qualquer culto, menos na sexta-feira. Porque eu sei que tem comida. Tem comida. A pessoa não tem a graça, irmão. Chega no culto de doutrina e fica feito um gogo dentro da terra, subindo, descendo. Viu, meus irmãos? Meus irmãos, viu? Viu, meus irmãos? Meus irmãos, viu? Um gogo, já viu um gogo? Tá? Ele bota a cabeça fora e depois entra na terra. Tem assim. Aí depois diz, vocês são os crentes negligentes. Vocês não vêm em culto de doutrina. Vocês não gostam da palavra. Que palavra? Você não tem palavra, não tem graça, não tem óleo, não tem unção, não tem nada. É seco, feito língua de papagaio. Eu vou terminar dizendo uma coisa aqui. Vou dizer uma coisa aqui, irmão. Eu fui pregar numa igreja e estava abarrotado. Era um dia de semana. Aí um dos pastores daquele ministério chegou para mim e disse, pastor Gilvan, se todo culto fosse assim. Eu disse, pode ser, irmão. Ele disse, pode? Eu disse, pode. Disse, como? Eu digo, é só ter a graça.
Ninguém vai a casamento, ninguém vai a aniversário, irmão, sabendo que não tem comida nem bebida. Ninguém é bobo. Eu mesmo, se me convidar para o aniversário, pode ser da família. Me convidar para o casamento, se não tiver um salgadinho, um refrigerante, eu não piso lá. Assim é na igreja, não tem nada, como é que é? Ele vai lá, para Deus é amor, vai lá, sai procurando essas bitacas que tem por aí, mas lá ele não vai, porque sabe que não tem a graça. Não é conhecimento não, não é graça. Não é palavra de efeito não, é graça. Tem reverendo aí, e tem uns irmãos que são bobinhos demais, bobinhos. Dá um cartão para ele, tem doutor reverendo. Vai ser besta assim no inferno. Já foi o tempo em que dizia, está presente aqui na Assembleia de Deus, o nosso irmão doutor fulano de tal. A igreja todinha se virar para ver o doutor. Hoje você levanta um banco desse, tem 10, 15 doutores debaixo. Porque hoje ninguém é mais bobo. Quer fazer a diferença? Diga agora, Senhor Jesus, seja sobre mim a tua graça. Me enche da tua graça, porque eu quero fazer a diferença. Levanta a sua mão para o céu agora e dê uma rajada na cara do sujo, uma rajada de glória a Deus. Com a permissão do meu pastor, vamos ficar todos de pé? Eu não vou orar não, eu só quero que você fique de pé. Eu só quero que você levante a mão sem ter um 38 na testa. Levante a sua mão para o céu agora, levante uma, levante duas. Aleluia. E diga, eu quero fazer a diferença. Agora se confraternize com o companheiro. É a última segunda-feira do ano. É a última segunda-feira dessa reunião. Dá um abraço do teu companheiro e diz, companheiro, vamos fazer a diferença. 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 Abraça teu companheiro. Abraça teu companheiro. Abraça teu companheiro e diga, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Ei, calabachurica. O rolo compressor de Deus está passando aqui. O rolo compressor de Deus está passando aqui. Oh, aleluia. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Agora vamos fazer o inferno tremer. Oh, reaviva tua igreja de novo.
faz a chama arder nesse povo. Receba, Edson. Como foram os primeiros cristãos. Oh, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo. Diga agora. Começando em meu coração. Dá mais uma rajada de glória a Deus aí. Oh, aleluia. Meu pastor, muito obrigado. Perdoe-me pelos minutos que eu passei. Vou tomar o microfone dele, senão ele vai ficar pulando aqui, viu? É verdade, é verdade. Eu não quero pular. Aleluia. Meus queridos, tome vosso assento. Nós temos ainda um trabalho importante para ser feito esta tarde. Depois desta tarde tão abençoada, de mensagens tão lindas, escola bíblica, não puderam estar presentes.